Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um react ao vídeo do pastor Raul. Ele é do canal Nascidos de Novo. Ele fez um vídeo chamado O Milênio Não é o que você aprendeu na escola dominical, onde ele vai falar sobre amilenismo, tá? O problema não é atacar o amilenismo ou coisa parecida. O nosso objetivo aqui é desfazer alguns mitos a respeito do dispensacionalismo, no qual ele também irá tratar nesse seu vídeo. É como se o dispensacionalismo fosse um tipo de uma heresia evangélica ali dentro da escatologia, né? Então é sobre isso que nós iremos falar, tá? Não é para atacar o pastor Raul, ele é um irmão em Cristo, ele é batista, eu acredito que ele é batista como eu, só que nós estamos em linhas diferentes de escatologia. Ele é, pelo visto, um amilenista e eu sou um dispensacionalista. Então, o que eu quero propor aqui é simplesmente fazer algumas correções nos espantalhos que são criados a partir das visões preconceituosas que muitos teólogos têm sobre o dispensacionalismo, sobre a escatologia dispensacionalista, ou escatologia pré-tribulacionista. Vamos deixar ele falar e aí nós vamos fazendo algumas pequenas paradas e fazendo algumas considerações sobre o assunto. Para Apocalipse 20, muitos cristãos imaginam um reinado de 1000 anos no futuro, com eventos quase cinematográficos. Mas será que isso mesmo é o que o texto diz? Hoje a gente vai entender as três principais visões sobre o milênio: o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo histórico. E mais, por que a gente rejeita a abordagem dispensacionalista que divide o povo de Deus e tira o foco da cruz de Cristo? Já começa a mão, né? Divide o povo de Deus e tira o foco da cruz de Cristo. Gente, eu nunca vi um teólogo dispensacionalista tirar o foco da cruz de Cristo. Todos eles são pessoas piedosas. A maioria dos dispensacionalistas são pessoas preocupadas com missões, preocupadas com a salvação da alma dos crentes. E por isso, se eles são preocupados com a salvação da alma dos crentes, como que ele pode tirar o foco da cruz de Cristo? Não tem como. Então eu acho que esse é um erro muito cometido por pessoas que não entendem o que é de fato o dispensacionalismo. Então eu sugiro ele ler, o pastor Raul, ler esse pequeno livro aqui, olha, é fininho, do Thomas Ice, Entendendo o Dispensacionalismo, para você entender o que de fato prega a doutrina dispensacionalista. E não o que os seus detratores falam sobre ela e as pessoas vivem repetindo, criando espantalhos e depois destruindo espantalhos que na verdade não é dispensacionalismo. São espantalhos que eles criaram a respeito do dispensacionalismo, né? E outra, o dispensacionalismo, ele não cria dois povos de Deus, tá? O que ele prega é que existe um plano de Deus para Israel físico ainda, tá? E um plano de Deus para a igreja. O plano de Deus com Israel físico diz respeito às profecias do Antigo Testamento, às promessas feitas a Abraão, que são físicas, de um reino físico, que não foram cumpridas. Isso não diz respeito à igreja. As promessas para a igreja é espiritual, apesar de ter ali uma promessa física, né? De um mundo que haverá novos céus, nova terra aqui. Essa é uma promessa que haverá uma localidade, algo físico. Mas para Israel vai se cumprir sim as promessas que Deus fez para Abraão e Davi, que ainda não foram cumpridas, né? Todas aquelas profecias dos profetas menores e maiores. E para tentar dar uma coerência, para tentar arrumar a escatologia amilenista ou pós-milenista, o que eles fazem? Espiritualizam isso, transformando a igreja no Israel. Até usem a expressão de Gálatas, né? O Israel de Deus. O que não tem base bíblica ao meu ver. Esse tema não é só debate teológico. Ele molda a nossa esperança, nossa perseverança e como a gente vive o evangelho hoje. Como diz Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Se esse assunto faz sentido para você, inscreva-se aqui no Nascido de Novo, ative o sininho e curte o vídeo para que mais pessoas sejam edificados pela palavra de Deus. Então vamos lá. Primeira parte, o que é o milênio em Apocalipse 20? Vamos direto ao ponto. O que é mencionado em Apocalipse capítulo 20? Esse trecho das Escrituras tem gerado debates longos durante toda a história da igreja. Mas antes da gente tirar a conclusão, a gente precisa olhar com atenção para o texto. Em Apocalipse 20, o apóstolo João escreve que viu um anjo descendo do céu, segurando uma grande corrente para prender Satanás por 1000 anos. Durante esse tempo, ele é impedido de enganar as nações. João também relata que viu tronos e que aqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho de Jesus estavam reinando com Cristo por 1000 anos. Essa é chamada de a primeira ressurreição. Agora a pergunta é: esse milênio deve ser entendido de forma literal ou de forma simbólica? A teologia, baseada na Escritura, baseada na interpretação pactual e cessacionista, nos ensina que Apocalipse é um livro altamente simbólico. Bom, de fato, o Apocalipse ele é um livro simbólico, tá? E podemos até usar a expressão dele altamente simbólico. Isso não quer dizer que o Apocalipse por inteiro é simbólico e que você, por causa disso, deve espiritualizar todas as passagens do livro do Apocalipse. Não é isso. Tá? O que a Reforma trouxe para nós de sofisticação exegética foi mostrar que existe uma maneira de você interpretar as escrituras que seja histórica, que seja literal, tá? E que leve em conta o contexto da passagem em si. Isso foi um avanço enorme em relação ao que a Igreja Católica nos tinha dado sobre exegese. Então, uma das regras de interpretação bem clara que todos os evangélicos levam em conta é: você vai para o texto, já para interpretá-lo literalmente. Você parte de um princípio literal de interpretação. Somente quando o versículo não der nenhuma base, esgota todos os pontos de vista que você poderia interpretá-lo literalmente, aí sim você parte para outras abordagens. Por exemplo, a abordagem alegórica, uma abordagem simbólica, né? E até mesmo em alguns pontos eu não gosto de usar isso, mas em alguns pontos espiritualizantes. Aí sim, mas primeiro você tem que esgotar todas as evidências que aquilo ali não é literal. Vou dar um exemplo para você. Capítulo 19 do livro do Apocalipse, onde mostra Jesus montado em um cavalo branco e saindo uma espada afiada da sua boca. Isso deve ser interpretado literalmente? Claro que não. Claro que não. Não tem nem como interpretar isso literalmente. Né? Agora, o capítulo 20 de Apocalipse, que fala sobre um milênio, que fala sobre Satanás ser preso e trancafiado, não tem nenhum porquê você não interpretá-lo literalmente. Não há necessidade de espiritualizar aquilo. Mas é isso que fazem os que não são dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Repleto de imagens que apontam verdades espirituais profundas. O número 1000, por exemplo, carrega a ideia de totalidade e plenitude, e não necessariamente uma contagem exata de anos. Mas aonde que está isso? Onde que está isso? Em lugar nenhum. Nós sabemos que existe toda uma simbologia nos números da Bíblia. Tá? O número 7 é o número de Deus, o número da plenitude. O número 6 é o número da limitação, o número do homem. O número 3, geralmente ligado à Trindade. Tá? Mas isso é uma construção teológica. Tá? Não emana do texto em si. É uma construção teológica. Agora, em nenhum momento o livro do Apocalipse dá a entender que o número 1000 é um número que você tem que interpretá-lo simbolicamente. Por exemplo, há vários números no Apocalipse. Fala lá sobre 7 igrejas, sobre 7 estrelas, 7 castiçais. Depois fala sobre 144 mil pessoas. Depois fala sobre 12 mil pessoas.
usando os nomes das 12 tribos de Israel. Depois nós temos o número relacionado ao tempo, meia hora no céu, houve um silêncio de meia hora no céu. Depois nós temos 7 trombetas. Depois nós temos 1260 dias. Se fosse assim, a gente não iria entender em nada o Apocalipse. Quando você tira a primeira abordagem de literalidade, sendo que ela poderia dar base para entender o texto, e você não faz isso, ao invés disso, você atropela e coloca no lugar dela uma simbologia, uma abordagem simbólica, você começa a criar coisas da sua cabeça. Aí não é mais exegese, aí tem a ver com a criatividade da mente do intérprete. E é justamente essa nossa crítica para a abordagem milenista, que espiritualizam diversos textos das Escrituras, sendo que esses textos poderiam sim ter uma base muito clara, literal. E quando você espiritualiza, você começa a criar incoerências. Mas enfim, lá em Pedro, numa das cartas de Pedro, não me lembro se é a primeira ou a segunda carta, Pedro vai falar que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Imagine se você espiritualizasse 1000 anos. Não faria sentido a analogia de Pedro, a comparação que Pedro faz de 24 horas com 1000 anos. E, aliás, falando sobre anos, todas as vezes que aparece um numeral junto com a expressão anos, 1000 anos, 6000 anos, ou coisa parecida, geralmente é um texto literal. É uma contagem literal de anos. Por que 1000 anos não pode ser contado literalmente? Não tem o porquê. Nada no texto indica, nada no texto me dá base para que eu não possa interpretá-lo literalmente. Se eu posso interpretá-lo literalmente, então essa deve ser a minha primeira opção. Né? Essa é uma abordagem exegética responsável do texto. Não você ir para o texto já com preconceitos teológicos, acreditando que aquele texto não está dizendo aquilo que ele está dizendo de fato. Então eu tenho que ficar inventando da minha cabeça um monte de interpretações espiritualizantes, alegóricas ou coisa parecida. O reinado com Cristo representa o domínio de Jesus, que começou com a sua ressurreição e ascensão, e que se estende até a sua volta gloriosa. Isso aqui é importante, tá? O que ele fala. Então, o amilenismo acredita que os 1000 anos, tá? Ele não é que ele não tem uma contagem de tempo, é que ele não tem uma contagem de tempo literal de 1000 anos. Mas ele tem uma contagem de tempo que vai desde a ressurreição de Cristo, alguns falam da cruz, mas desde a ressurreição de Cristo até a volta de Cristo. Então, se durar 2000, que já está mais de 2000 anos, né? Se durar 2000, 3000, 4000 anos, isso é chamado de milênio. Isso é chamado dos 1000 anos. Agora, isso é importante quando nós formos para o texto lá de Apocalipse, porque você vai ver que esse tipo de entendimento, ele produz uma incoerência interna na abordagem do próprio amilenismo. A prisão de Satanás, então, significa que ele está limitado em sua capacidade de enganar as nações, como fazia antes da cruz. Isso não quer dizer que ele esteja inativo, mas que não pode impedir o avanço do que importa, que é o avanço do Evangelho. João 12. Olha, bom, deixa quieto aqui, que eu ia falar uma coisa aqui que iria ofender os meus irmãos pós e amilenistas. Mas vamos dar uma olhadinha no texto. Ele fala que a prisão de Satanás significa, essa palavra significa, é a palavrinha mágica, tá? É a alquimia que você vai produzir qualquer tipo de coisa que você queira, simplesmente utilizando. Olha, isso significa que. Isso é interpretado o quê? Sabe quem faz muito disso? As Testemunhas de Jeová. É só pegar os livros, por exemplo, o livro de escatologia da Testemunha de Jeová. Revelação, seu grande clímax está próximo. Se você pegar em quase todas as páginas, vai ter essa expressão. Isso significa que. Isso dá a entender que. Por quê? Porque as Testemunhas de Jeová, ela utiliza a abordagem espiritualizante para as Escrituras Sagradas, tentando focar a escatologia dentro da seita delas. E é justamente isso que os amilenistas fazem, né?
de um modo um pouco diferente. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Ele disse que a prisão de Satanás significa que ele está restrito. Isso não significa que ele não está em atividade. É como se o Satanás fosse um presidiário brasileiro, né? E aí ele teria algumas saidinhas. E nessas saidinhas ele poderia aplicar todo tipo de crimes, né? Roubo, latrocínio, enganar as pessoas, enfim. Poderia fazer todas essas coisas mesmo estando preso. Não é isso que Apocalipse fala. Vamos dar uma olhada aqui, olha, em Apocalipse, capítulo 20. Olha o que diz aqui. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então, o abismo, nós sabemos pela Bíblia que é um lugar literal onde muitos anjos estão presos até agora. E muitos daqueles demônios que Jesus expulsava pedia para ele não mandá-los para o abismo. Tá? Isso aí é bem claro. Então, o abismo é um local real onde estão anjos presos. É algo fictício, espiritualizante. O abismo é a terra, a própria terra é o abismo, onde Satanás está preso. Quem ensina isso aí está atropelando o texto bíblico. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aliás, a palavra 1000 anos, ela aparece 6 vezes nessas passagens. 6 vezes. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele. Olha, as expressões são fortes. Lançou, encerrou e carimbou. Ou seja, ele está inativo. Inativo, completamente inativo. Para que não mais engane as nações. Esse é o objetivo de encerrar Satanás no abismo. Para que ele não engane mais as nações. Aí eu pergunto, Satanás continua enganando as nações hoje em dia? Continua enganando as nações hoje em dia. Continua enganando. Então isso significa que ele está preso? Não está preso. Satanás não está preso. Aqui Satanás em Apocalipse está preso e não engana as nações. A prisão dos amilenistas, Satanás está preso, mas continua enganando as nações. Né? E como que você pode provar isso? Simples, é só a gente ir lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Perdão, é 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios, não é 1 Coríntios. 2 Coríntios. Olha o que Paulo vai falar aqui. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, nos quais o Deus desse século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás continua enganando as nações? Continua enganando as nações, até chegar o evangelho de Cristo. Quando chega o evangelho de Cristo, aí ele não tem como mais enganar as nações. É nesse sentido que Jesus expulsa Satanás. É nesse sentido que está aquela passagem lá do homem forte, né, que amarra o outro mais forte ainda. É dentro desse sentido. Então, em nenhum lugar os evangelhos ou as cartas, seja de Paulo ou outros apóstolos, falam que Satanás está amarrado durante a época do evangelho. Em nenhum lugar. Mas Apocalipse, sim. Apocalipse mostra que Satanás está totalmente enganado, amarrado para não enganar mais o quê? As nações. Não enganar mais as nações. E amarrou por 1000 anos. E lançou sobre o abismo, para que não mais engane as nações. Até que se acabe os 1000 anos. E depois disso, importa que seja por um pouco de tempo solto. Né? Então, aqui embaixo, olha, diz, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá e enganará as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Então, durante a sua prisão, ele não engana. O texto deixa bem claro. Só que Paulo fala que ele continua enganando as nações e cegando essas nações. E ele continua ainda impedindo o avanço do reino de Deus, sim. Porque tem um episódio lá
não sei se nas cartas ou em Atos, que Paulo fala que ele queria ir para um lugar e foi impedido por Satanás de pregar o evangelho. Satanás impede ainda hoje a pregação do evangelho, sim, Senhor. A não ser que o reino de Deus chegue com força e expulse aquele reino de Satanás ali daquela região. Mas, para os amilenistas, eles precisam espiritualizar tudo isso, né? E falar coisas que o texto não diz. Aí ele vai citar João 12:31. 12:31 confirma essa verdade. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Bom, o mundo está julgado? Não. Ainda não está julgado nesse sentido de Apocalipse. Tampouco Satanás foi expulso, de acordo conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 20. Satanás ainda não foi julgado, o mundo ainda não foi julgado. Mas, em certo sentido, está julgado por quê? Porque Cristo veio ao mundo, o mundo não o recebeu, na verdade, crucificou Cristo, né? E Cristo, na cruz, derrotou Satanás, como indica o apóstolo Paulo lá em Efésios, triunfando dele na cruz, né? Levou cativo, né, os seus adversários e triunfou deles na cruz. Então, desta maneira, Satanás foi expulso na cruz. De fato, ele perdeu o poder que ele tinha. Isso não significa que ele não está em atividade enganando as nações. Agora, esse versículo aqui não tem nada a ver com o Apocalipse, capítulo 20. Não tem nada a ver. Uma coisa é o que está escrito aqui, que Jesus está falando no Evangelho. Outra coisa que está acontecendo lá em Apocalipse, no final dos tempos. Nesse capítulo de Apocalipse é central para compreendermos as diferentes interpretações do milênio. E nós vamos ver isso nos próximos tópicos. Se você entendeu mais sobre o que o livro do Apocalipse está revelando, comenta aqui embaixo, revelação. E vamos juntos estudar com fidelidade o que Deus se revela na sua palavra. Tópico 2. Amilenismo e pós-milenismo. Vamos entender agora duas das visões mais influentes dentro da teologia sobre o milênio. O amilenismo e o pós-milenismo. Ambas rejeitam uma leitura literalista de Apocalipse 20 e compartilham uma convicção. Então, nem os dispensacionalistas têm uma leitura literalista do Apocalipse. Isso é um outro erro, tá vendo? É um outro mito, é um outro espantalho que as pessoas ficam criando a respeito do dispensacionalismo. Nós também rejeitamos uma leitura literalista. O que nós não rejeitamos é uma interpretação literal de acordo com o mérito do contexto, das palavras, da passagem. Isso sim, então a gente tem que saber, olha, essa parte é literal ou ela é simbólica? Como que nós devemos interpretar? Então, de acordo com o contexto que nós vamos saber se é literal ou não. Não levar tudo no literalismo crasso e nem tudo no simbolismo exagerado, né? Então, é simplesmente ter um equilíbrio ali. Mas eles acreditam que os dispensacionalistas não fazem isso, né? Central. Cristo já está reinando e a sua vitória está em curso. Mas, embora compartilhem fundamentos comuns, essas visões apresentam ênfases totalmente distintas. Vamos começar pelo amilenismo. A palavra amilenismo pode parecer que nega totalmente o milênio, mas, na verdade, ela afirma que o milênio, descrito em Apocalipse 20, é simbólico e já está acontecendo. Essa visão entende que o reinado de 1000 anos começou com a primeira vinda de Cristo, especialmente com a sua ressurreição e ascensão, e se estende até a sua segunda vinda. Então, veja, se Jesus já está reinando aqui neste milênio amilenista, então a gente deveria ver as nações subjugadas a Cristo. Nós não estamos vendo isso. Várias profecias que falam sobre o milênio falam que as nações irão se dobrar perante Cristo. A gente vê isso? Não. Onde que Cristo está reinando? Segundo os pós e os amilenistas, apenas da igreja. A igreja, então, que é o reino de Cristo aqui, tá? E é sobre esse pequeno reinozinho que Jesus está reinando agora. Jesus, de fato, segundo o dispensacionalismo, está reinando entre nós? Está reinando, sim, ele reina na igreja. Mas isso não se cumpriu ainda.
Aquele reino de Deus do qual fala Jesus lá no Evangelho tem a ver com o reino terreno também, um reino que virá. E esse reino depois se estenderá por toda a eternidade. Então não é agora que está se cumprindo essa profecia do milênio. O milênio, como diz lá bem claro, é 1000 anos. Pronto, acabou. 1000 anos. Para que complicar as coisas? Para que ficar espiritualizando, achando simbolismo e tudo, né? E falando que Cristo está reinando, sendo que Cristo não está reinando agora no mundo todo. E no milênio ele vai reinar no mundo todo, de acordo com as profecias, tanto dos profetas maiores quanto dos profetas menores, de Salmos. Nesse período, Satanás está preso de modo restritivo. O suficiente para quê? Para que o evangelho avance sobre as nações, como vemos em Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A chamada primeira ressurreição, em Apocalipse 20, verso 5, é interpretada pelos amilenistas como a regeneração espiritual dos crentes, ou, em muitos casos, a própria entrada do crente na glória ao morrer. Gente, isso é um absurdo. Isso é você não fazer caso com o contexto da Bíblia. Veja, para os amilenistas construírem a sua escatologia, eles precisam espiritualizar o texto, dar uma outra interpretação que não está no texto, para construir a sua teoria. Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse de novo. Vamos ver lá o que diz o Apocalipse de novo, gente. Ó. Aqui fala sobre a primeira ressurreição. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ele diz aqui que é a regeneração, é o novo nascimento. Gente, isso não pode. O próprio texto não dá base para isso. Se a primeira ressurreição ela é o novo nascimento, dá uma olhada no que está falando o versículo 4. Essas pessoas aqui, elas foram degoladas, elas foram mortas. Tá? E por que elas foram mortas? Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Isso já mostra que elas eram convertidas, que haviam nascido de novo, que haviam sido regeneradas. Depois que elas foram degoladas, aí que elas reviveram, depois que elas ressuscitaram. Então, se a ressurreição for o novo nascimento, isso entra em contradição com isso aqui, olha. Gente, é claro, como que essas pessoas não conseguem ver isso? Essa incoerência no texto bíblico. E outra, a palavra grega anastasis, para ressurreição, ela é única e exclusivamente para o corpo. Não existe a palavra anastasis para a alma. Não existe. Todas as vezes que aparece a palavra anastasis, está se referindo a uma ressurreição do corpo. E é isso que está falando aqui, olha. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição desse pessoal aqui, olha. Desse pessoal. E outra, os amilenistas acreditam que isso é uma ressurreição geral. Essa é uma ressurreição geral. Se essa for uma ressurreição geral, nós temos um grande problema. Por quê? Esse grupo aqui, chamado de primeira ressurreição, são de mártires. Foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Agora, todos os cristãos que ressuscitarão são mártires? Lógico que não, é óbvio que não. Então, você vê a incoerência dos postulados amilenistas, né, com o próprio texto que eles estão citando. Assim, os santos reinam com Cristo no céu, enquanto aguardam o quê? A ressurreição final. O amilenismo está profundamente enraizado na teologia pactual, pois reconhece a unidade da história da redenção e entende que Cristo já é o centro da escatologia. A igreja... Bom, tem mais incoerências aqui, tem a ver com a questão do arrebatamento e a ressurreição. Porque nesse texto do capítulo 20 do Apocalipse,
O que você esperaria encontrar ali? O arrebatamento. Por quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses, Paulo vai deixar bem claro, assim como em Coríntios capítulo 15, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, serão transformados. Ou seja, o arrebatamento está atrelado à ressurreição dos salvos, atrelado à ressurreição da igreja. Agora, Apocalipse 20 não mostra a ressurreição. Aliás, o arrebatamento. Não mostra de forma alguma. Então você vê que é mais uma incoerência. O que a gente está percebendo aqui? Que eles estão pegando os textos diferentes e interpretando como se fosse uma coisa só. E aí você embanana as coisas, você embaralha tudo e não há compreensão alguma do texto bíblico. A igreja é o Israel de Deus, como ensina Gálatas 6,16. Bom, essa é a teologia chamada teologia da substituição, que fez um mal tremendo para a igreja, né? O que apregou a teologia da substituição? A igreja substitui Israel no plano de Deus. Tá? Então nós temos até aquele momento Israel, depois Israel falha, a igreja entra, ela é chamada de um novo Israel. Só que esse texto que ele está citando não fala que a igreja é Israel de Deus. O texto não está falando isso. O texto está falando que paz venha sobre todos os que creem desta maneira e sobre o Israel de Deus. Tem um Kai ali no grego, que é o E, nossa linha de conexão, que mostra dois grupos. Aqueles que creem, que são gentios ali em Gálatas, e sobre os judeus, que é chamado de Israel de Deus. O Novo Testamento nunca confunde igreja com Israel. Todas as vezes que a palavra Israel apresenta-se nos textos neotestamentários, é para falar de um grupo étnico do Israel físico, que mora lá na Palestina, não para falar da igreja. Paulo até vai fazer uma abordagem, né, sobre os que são gentios, judeus e a igreja de Deus lá em Coríntios. Então existe toda essa preocupação dos escritores neotestamentários dividir, né, o que é Israel, o que é igreja, é igreja. Mas o que os espiritualizantes fazem? Misturam tudo, espiritualiza tudo para tentar dar coerência, né, às ideias escatológicas. E não há dois planos separados. Há um só povo, um só Senhor. Agora vamos ver o pós-milenismo reformado. Essa é outra visão, né, que a gente tem que sempre estar esclarecendo. Para a salvação, há um só povo de Deus. Um só povo de Deus para a salvação. Jesus deixou bem claro isso. Tá? Há um só povo. Um povo que ele veio remir. Tanto os judeus quanto os gentios. Está lá em Efésios. Da parede de separação fez um só. Antes eram uns contra os outros. Agora nós somos todos juntos em Cristo Jesus. Ele derrubou a parede de separação. Agora, isso não significa que para Israel, como nação, não haja promessas a serem cumpridas. Essas promessas serão cumpridas pelos remanescentes judeus, que são salvos em Cristo Jesus, mas que continuam sendo judeus. Eles herdarão as promessas que foram feitas a Abraão, ao rei Davi e aos seus descendentes, que ainda não se concretizaram, mas se concretizarão de modo literal e físico lá no milênio. Tá? É dessa maneira que crê no dispensacionalismo. Caso contrário, você vai interpretar as profecias como se elas não tivessem possibilidade de cumprimento, ou cumprimento somente na igreja. Aí o que você tem que fazer? Espiritualizar as coisas. Mas aí você pode falar o que você quiser quando você espiritualiza, né? Você cria um processo de alquimia teológica. A visão também entende o milênio como simbólico, mas difere do amilenismo ao afirmar que vai ter um longo período de expansão visível do reino de Deus, antes da volta de Cristo. Ou seja, o mundo ainda vai ver uma era de grande justiça, paz e influência cristã. Essa expectativa não se baseia no triunfalismo humano, mas na eficácia da palavra de Deus e na ação soberana do Espírito Santo. Isaías 2, de 2 a 4, é frequentemente citado como apoio. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será restabelecido
no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, esses versículos também são usados pelos dispensacionalistas, muito usados. Mas nós entendemos conforme está ali. Né? A gente não fica espiritualizando o versículo. Porque para os pós, quanto os amilenistas, né, mais os pós, eles precisam espiritualizar isso. Você percebeu quais são as palavras daqueles versículos, daquelas porções que ele trouxe? Casa do Senhor, Monte de Sião, Jerusalém. Aí eles precisam fazer o quê? Uma conversão para que se adapte à igreja. Nós não precisamos fazer isso. Nós pegamos o versículo, obedecemos o contexto do versículo e acreditamos que aquilo está falando sobre, de fato, o que vai acontecer no milênio com Israel. Do monte do Senhor sairá a lei, do monte do Senhor será o conhecimento. Todos os povos conhecerão o Senhor a partir do monte Sião, ou seja, de Jerusalém, onde todos ali estarão convertidos ao Senhor. Né? Israel novamente terá a promessa de ser o cabeça sobre todas as nações, para cumprir as promessas que foi feita a Abraão, ao rei Davi e outras promessas messiânicas também, que estão lá em Salmos, por exemplo. Tá? Agora, os pós, eles não podem levar de fato a sério o versículo como de fato ele está ali no texto. Eles precisam fazer o quê? Uma reconversão desses versículos passando para a igreja. E para isso eles precisam usar uma alta dose de espiritualização. O pós-milenismo vê esse texto como um prenúncio do anúncio do evangelho no mundo todo. Já teólogos reformados como Jonathan Edwards, B.B. Warfield foram grandes defensores dessa esperança. A visão pós-milenista inspira otimismo escatológico, mas ainda totalmente centrado aonde? Na soberania de Deus. Então, resumindo, o amilenismo entende que o milênio está acontecendo agora, de forma espiritual e celestial. O pós-milenismo vê um futuro onde o mundo vai ser transformado pelo Evangelho, antes do retorno final de Cristo. Ambas as visões... Só que antes do retorno final de Cristo, a Bíblia fala, pelo menos as profecias nos ditam, que as coisas vão piorar e não melhorar. Nós seremos perseguidos, o amor de muitos esfriarão, as coisas começarão a ir de mal a pior, né? É como se a gente diz, o bafo do anticristo já estivesse sobre as costas da igreja. Tá? As coisas começam a piorar de todos os lados, não melhorar. São bíblicas, reformadas e comprometidas com a centralidade da cruz, a suficiência das Escrituras e o poder transformador da graça. Antes de continuar, eu preciso falar uma coisa. Agora ele vai fazer um merchandise, tá? Eu vou pular aqui, vai falar sobre o curso dele e tal. Vamos para o que nos interessa. Tópico 3. Pré-milenismo histórico versus o dispensacionalismo. Agora vamos falar sobre uma visão que também entende o milênio como futuro e literal, mas que se mantém fiel à teologia. O pré-milenismo histórico. Olha, mas será que o dispensacionalismo não se mantém fiel à teologia? Claro que se mantém. Então é como se o dispensacionalismo não usasse teologia. Usasse, sei lá, não sei, pela mãe de Ná para fazer alguma coisa, né? Nada contra o pastor aqui, mas essa é uma visão que paira na cabeça de muitos crentes quando vão analisar o dispensacionalismo. Acredito que o dispensacionalismo veio de uma mocinha chamada Margaret Macpherson, né, que ali nas suas visões ela encontrou ali um arrebatamento secreto da igreja e ali Darby foi e pegou dela aquilo e construiu o que nós chamamos hoje de dispensacionalismo, pré-tribulacionismo. Ainda bem que ele não falou essas besteiras, né? Porque tem muitos ainda que ficam repetindo esses mitos
apesar de já terem sido cabalmente refutados. Cabalmente refutados. Né? Mas o dispensacionalismo, sim, ele constrói em bases sólidas teológicas o seu argumento, claro. Assim como o pré-milenismo histórico. Diferente do dispensacionalismo, que a gente vai examinar logo em seguida, essa interpretação reconhece a unidade do povo de Deus e rejeita qualquer separação entre Israel e a igreja. O pré-milenismo histórico ensina que Cristo vai voltar. Mais ou menos, porque tem pré-milenistas históricos que faziam a separação entre Israel e a igreja, tá? Não é, assim, uma totalidade dele, não. Tem pré-milenistas históricos que faziam, sim, separação entre Israel e a igreja. Voltar antes de um reinado literal de 1000 anos aqui na Terra. Essa visão, depois da volta de Jesus, vai ter uma ressurreição dos crentes e um período em que Cristo vai reinar visivelmente sobre a terra com os seus santos. Esse período culmina no juízo final e na entrada definitiva no estado eterno. Essa posição é compatível com uma teologia reformada porque não propõe dois povos distintos de Deus. Não inventa frases escatológicas desconectadas da obra de Cristo. O foco permanece na cruz, no cumprimento das promessas de Cristo e na consumação do reino. Agora, Bom, o dispensacionalismo, muitas pessoas não sabem. Eles acreditam que dispensacionalismo tem a ver com escatologia. Dispensacionalismo não tem nada a ver com escatologia, ou não tem somente a ver com escatologia. O dispensacionalismo tem a ver com eclesiologia e não escatologia, tá? É por isso que muitos fazem confusão. A pessoa pode ser dispensacionalista e pós-tribulacionista. A maioria esmagadora dos pré-tribulacionistas são dispensacionalistas e vice-versa. Mas isso não quer dizer que ele é uma teoria da escatologia, tá? E nem que o dispensacionalismo tenha a ver apenas com dispensações, ou 7 dispensações. Essa é uma outra caricatura de pessoas que não conhecem a fundo a teologia dispensacionalista, que falam que a gente é um tipo de escatologia que cria 2 tipos de salvação, pende mais para o arminianismo ou coisa parecida. São erros como esse que são propagados aí. Contrastando com isso, a gente tem o dispensacionalismo, uma doutrina moderna que começou no século XIX com John Nelson Darby. Bom, muitas dessas coisas que ele vai falar aqui, o Michael Vlach, que é um teólogo dispensacionalista, já escreveu aqui no seu livro, Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns. Ou seja, o que é essencial para o dispensacionalismo e o que é mito que inventaram sobre o dispensacionalismo. Um dos mitos é o dispensacionalismo é algo moderno, algo que foi inventado no século XIX por Darby. Né? Ainda bem que ele não usou a tão fadada ao fracasso teoria da Margaret MacPherson. Né? Diz que ela que criou o dispensacionalismo. Bom, ainda bem que ele não usou isso. Mas, voltando aqui, o Vlach ele vai dizer o seguinte, olha, apesar do dispensacionalismo como um sistema escatológico não ter sido produzido antes de Darby, que Darby que sistematizou, isso não quer dizer que as ideias dispensacionalistas não podem ser encontradas antes de Darby. Na verdade, muitas dessas ideias que são os elementos essenciais do dispensacionalismo, elas já existiam antes de Darby. Para isso, tem um livro muito bom, né, Dispensacionalismo antes de Darby, escrito e mostrando que essas ideias de um arrebatamento antes da grande tribulação já existiam não só em alguns pais da igreja, mas também em teólogos, em pastores, em personagens reformados antes de Darby. E uma outra coisa interessante, nos pais da igreja nós vamos ver vários elementos dispensacionalistas. Por exemplo, uma volta iminente de Cristo, a diferença entre Israel e a igreja, a crença no milênio literal, tá? Todos esses são pontos dispensacionalistas e pré-tribulacionistas que você pode, de fato, encontrar no
antes de Darby. Agora, e a teologia do pacto? Você pode encontrar antes do século XIX? Não, você não encontra. Você não encontra antes dos reformadores, nem mesmo entre os reformadores. Você não encontra nos pais da igreja, você não tem nada disso. Então, se o dispensacionalismo ele deve ser rejeitado porque ele é novo, entre aspas, a teologia do pacto também. Uma outra coisa, levando-se em consideração a cronologia das doutrinas da igreja, a gente percebe, olhando a história da igreja, que a escatologia foi a última doutrina, né? Por coincidência, a última doutrina, a doutrina das últimas coisas, foi a última doutrina a ser debatida, a ser sistematizada dentro da igreja cristã. A gente começa lá com os pais da igreja, com a questão da cristologia, a teologia, né? Várias outras doutrinas importantes. Depois a gente passa, na época da reforma, a questão da eclesiologia, a doutrina da salvação, da justificação. E aí, por último, nós temos a doutrina das últimas coisas, que começou a ser discutida aí no século XIX com mais afinco, com mais força, com mais sofisticação. E hoje nós temos várias linhas escatológicas bem estabelecidas a partir do século XIX. Então, se for considerar o dispensacionalismo errado por ele ser nova, ele está dentro de uma cronologia muito natural da história da igreja. Foi popularizada por meio da Bíblia de Estudo Scofield, essa mesmo que nós temos em português. O dispensacionalismo divide a história. Então, é outra coisa que eles não conseguem se livrar, né? Eles vão pegar, eles não sabem que o dispensacionalismo ele está sendo reformulado. Nós temos dispensacionalistas clássicos, nós temos os dispensacionalistas é uma outra palavra, mas eu vou usar a palavra reformado, tá? Nós temos os dispensacionalistas progressivos. Então, o dispensacionalismo ele está em constante mutação, ou seja, reconstruindo a sua teologia sempre. E hoje, sim, eu lembrei, a palavra é dispensacionalismo revisado. Tá? Então, hoje, o dispensacionalismo ele tem uma teologia muito robusta escatológica, a partir de grandes teólogos. Tem até uma faculdade inteira, que é a faculdade, a Universidade de Dallas, que produz o dispensacionalismo ali nela. Tá? Tem grandes teólogos dispensacionalistas ali. Ela é uma escola de dispensacionalismo. Então, o dispensacionalismo ele tem, sim, os seus méritos, tá? Mas por que as pessoas não aceitam? Por mero preconceito. Não é porque não é teológico, não é porque não é bíblica, não é porque não é histórica, não é porque não é reformada, é porque eles têm um preconceito. E esse preconceito vem passando de geração a geração, sem analisar os méritos do próprio dispensacionalismo. Da salvação em dispensações estanques, separados radicalmente, Israel e a igreja. Segundo essa visão... Não, tá vendo? De novo, o outro mito, né, que ele explica muito bem aqui. Né? Dispensacionalismo não tem a ver apenas com dispensação. Dispensacionalismo tem a ver mais com a questão da literalidade das escrituras, uma abordagem literal das profecias, e também a separação entre Israel e a igreja. Não é uma separação radical, é uma separação bíblica. Se é radical, é porque a Bíblia foi radical. Ou melhor dizendo, o Novo Testamento foi radical nessa parte. Deus teria dois planos distintos, um terreno e nacional para Israel e outro espiritual e celestial para a igreja. Além disso, o dispensacionalismo ensina o arrebatamento secreto, onde a igreja seria retirada da... Outro mito, né? Eu já expliquei isso num vídeo, tá? Se você quiser, você acesse aqui o meu canal. Existe mesmo um arrebatamento secreto? Onde eu explico todo esse problema da expressão arrebatamento secreto, utilizados por aqueles detratores do dispensacionalismo, tá bom? Não vou me deter nisso aqui, ok? Só vou dizer que essa questão começa lá com o livrinho da senhora, da jovem Margaret Macpherson, né? Eles vão buscar nela a questão do arrebatamento secreto, que é uma furada. Isso já foi refutado largamente por teólogos de ponta do dispensacionalismo. Agora, nós ensinamos dois tipos de plano de salvação? Não, não ensinamos. Nós ensinamos que existem dois povos de Deus?
Bom, existe um povo de Deus, que é a igreja, que é composta por gentios e judeus. Esse é um povo de Deus. E é o único povo de Deus. Agora, existe Israel. Israel, ele vai ter as benesses do cumprimento profético. Isso sem dúvidas. O próprio apóstolo Paulo fala em 5 Romanos. Não tem como negar. Os dons de Deus são irrevogáveis, diz o apóstolo Paulo. Haverá cumprimento para o Israel físico. Através de quem? Através dos remanescentes espirituais desse Israel físico, que fazem parte da igreja. Tá? Então existe sim um projeto de Deus para Israel e um projeto de Deus para a igreja. Da terra antes de uma grande tribulação. Só depois disso é que Cristo retornaria para inaugurar um reino milenar terrestre com Israel restaurado politicamente. Mas essa visão não se sustenta biblicamente. Primeiro, a ideia de arrebatamento. Não, se sustenta sim, tanto o milênio literal quanto a ideia do arrebatamento. Nós vamos ver isso agora a partir das citações que ele irá fazer. Secreto não aparece em 1 Tessalonicenses 4. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4 não aparece um arrebatamento secreto. Vamos lá. Contrário, o texto fala de um retorno público e visível de Cristo. Vamos dar uma olhadinha então, o que ele está citando? 1 Tessalonicenses 4. Vamos lá. Olha, começa aqui. Ó. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque se crermos que Jesus morreu e se ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tornará a trazer com ele. Onde que isso vai acontecer? Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, ou para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Onde que no texto está falando que isso aqui será visível para todo mundo? Em nenhum momento. Aliás, se a gente for perceber, é o contrário. Está falando apenas da igreja, não está falando do mundo aqui. Está falando de Cristo e da igreja apenas. Ou seja, é apenas para a igreja que Cristo voltará. É apenas para a igreja que Cristo será visto, não para o mundo todo. Lembra quando Jesus subiu aos céus, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos? O que o texto fala lá em Atos dos Apóstolos, gente? Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 1. Quando Jesus está subindo aos céus. Vamos ver aqui. Acho que é o capítulo 2. Vamos lá. Não. Gente, é assim mesmo. Eu não preparei nada, tá? Então. Aqui, olha. Versículo 6 diz o seguinte, olha. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Que reino é esse? Um reino espiritual? Não.
todos eram judeus, todos acreditavam que o reino seria restaurado para Israel aqui na terra. E o que Jesus fala? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele não diz aqui, olha, não existe esse negócio de reino terrestre para vocês, tá? A igreja agora é o Israel de Deus. Foi isso que Jesus falou? Não, ele falou assim, olha, não pertence saber para vocês agora o que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, Deus estabeleceu um tempo onde haverá uma restauração do reino para Israel. É isso que o versículo está dizendo. Mas recebereis o poder. O que vocês têm que ficar preocupados agora? É com que a nova dispensação do evangelho, ou seja, vocês vão pregar o evangelho. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo-os, eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Ou seja, quem que viu Jesus subir? Apenas a igreja. O mundo não viu Jesus subir. E olha que vai falar os anjos, olha. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Ou seja, quem que viu eles ir para o céu? Apenas a igreja. Quem virá ele voltar apenas para a terra? A igreja. Somente a igreja que virá ele aparecendo nas nuvens, tá? Agora ele vai falar mais sobre a questão do arrebatamento. Segundo Efésios 2, 14 e 16, deixa claro que Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e gentios, fazendo dos dois um só povo. A maior falha do dispensacionalismo é tirar o foco da cruz e colocar no milênio. Meu Jesus amado, aonde que ele leu isso? Ou é uma interpretação bem própria dele, né? Quando, onde, em qual texto, em qual livro que o dispensacionalismo fala isso? Aonde ele tira o foco de Cristo? É aquele velho erro, né, que eles cometem. Dispensacionalismo diz respeito à soteriologia. A escatologia reformada do pós-milenismo, do amilenismo, até mesmo do pré-milenismo histórico, é focado na soteriologia. O dispensacionalismo é focado na eclesiologia. Isso não quer dizer que a cruz de Cristo ela é em vão para um dispensacionalista. Claro que não. Quando que um dispensacionalista tirou o foco da cruz e colocou o milênio? Gente, isso é um absurdo. Eu gostaria que o pastor Raul nos trouxesse algum texto dispensacionalista onde mostra isso. Onde que haverá salvação para todo mundo só no milênio. Nós vamos para o milênio porque nós já fomos salvos na cruz de Cristo. É bem diferente. Isso inverte totalmente a lógica do evangelho. Veja a cruz, seu centro da história, ela se torna um parênteses do plano de Deus com Israel. Não, ela não é um parênteses, né? Não é um parênteses. É que, ao rejeitar, como Paulo fala lá no capítulo 9, capítulo 11 de Romanos, ao rejeitar o plano de Deus, Deus enxerta quem? A igreja, os gentios, e forma a igreja. Né? Durante esse tempo, Deus está lidando com a igreja. Hora que houver o arrebatamento, Deus voltará a tratar com Israel. Só isso. Não é? Mas o que eles fazem? Eles veem isso como se fosse algo que estivesse denegrindo o evangelho. E, na verdade, não está denegrindo o evangelho. As pessoas judaicas antes da cruz, antes do evangelho, antes da igreja, eram salvas pela cruz de Cristo. Depois serão salvas continuando pela cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo ela é a histórica, o efeito dela é a histórico. Ou seja, ela vai para o passado e vai para o futuro. E permanece no presente. Então, como que o dispensacionalismo não vai levar isso em consideração?
Na teologia pactual, a gente entende que todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem em Cristo. Ele é o verdadeiro descendente de Abraão, o rei prometido, o sumo sacerdote e o centro da nossa esperança. Exatamente. É o que crê o dispensacionalismo. Só que o dispensacionalismo, ao contrário do amilenismo, não espiritualiza as coisas. Tudo será cumprido em Cristo, que é o descendente de Davi, que sentará no reino aqui no milênio, para cumprir as promessas. Deste modo, as promessas serão cumpridas em Cristo, o descendente de Abraão, e por sua vez será cumprido em todo o Israel que será alvo ali das promessas que não foram cumpridas literalmente, mas tudo através de Cristo, claro. Por isso, a gente rejeita o dispensacionalismo. Ele não só distorce a escatologia, mas enfraquece a beleza da unidade do povo de Deus e a suficiência da cruz. De modo algum. Se ele rejeita por isso, então ele está rejeitando baseado no espantalho, né? Nós já explicamos tudo isso aqui durante esse vídeo. Então não tem como rejeitar o dispensacionalismo a partir de bases tão frágeis como essas, né? Que são mais espantalhos do que uma realidade, o verdadeiro dispensacionalismo. Aliás, eles trabalham muito bem isso aqui. Olha, eu gostaria que o senhor Raul, pastor Raul, lesse esse livro, Quando a Trombeta Soar, tá? São vários teólogos dispensacionalistas que vão explicar essa questão. A teologia nefasta da substituição, a questão do milênio, tá? E a questão do milênio é muito bem explicada nesse livro de Manual de Escatologia do Pentecoste, tá? Muito bom mesmo. Eu incentivo a todos a conhecer o dispensacionalismo pelos dispensacionalistas, pela teologia dispensacionalista, e não pelos seus detratores. Então comenta aqui embaixo a palavra peregrinos, pois um dia estaremos com Cristo no novo céu e na nova terra. Então somos peregrinos nessa terra aqui. E por que essa doutrina importa? Talvez você esteja se perguntando, ok, entendi, as visões sobre o milênio, mas isso realmente muda em que a minha Bom, eu vou colocar no 2 aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? a vida cristã? A resposta é que muda muito. A forma como você entende a escatologia molda sua visão de mundo, molda sua esperança, molda sua perseverança diária. Não se trata só de saber o que vai acontecer no fim, trata-se de saber quem reina agora, para onde a gente está indo e como a gente deve viver, enquanto nós aguardamos o que é a volta de Cristo. A escatologia bíblica não é um luxo para estudioso, ela é uma bússola espiritual. Paulo escreveu em Tito 2, verso 13, e devemos o quê? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Essa esperança viva nos sustenta em meio às lutas da vida. Se cremos que Cristo já reina, como diz Efésios 1, 20 a 22, então a gente pode viver com confiança, mesmo nos tempos mais difíceis. A gente sabe que a vitória final já foi conquistada na cruz e que vai ser plenamente revelada na segunda vinda de Cristo. Além disso, a escatologia reformada coloca o foco na cruz e não no espetáculo. O milênio não é o centro, Cristo é o centro. Isso nos livra do medo e nos dá coragem. De novo, outro espantalho, né? Continua repetindo esse espantalho, que o milênio é o centro e não a cruz de Cristo. Gente, bom, eu não vou ficar repetindo aqui. Eu acho que já está no final do vídeo dele, ele está apenas fazendo um desfecho aqui. Eu acho que não vai falar mais nada de dispensacionalismo. Vamos lá. Coragem para pregar, servir e esperar com fé. Apocalipse 21, 1 nos lembra do nosso destino final. Viu o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso não é ficção, é promessa de Deus para o seu povo, para nós. A doutrina do milênio, então, nos ajuda o quê? A viver como peregrinos, com propósito, com os olhos firmes no rei que vem. Uma escatologia bíblica gera cristãos firmes, esperançosos e centrados no quê? Na missão. Comenta aqui embaixo a palavra escatologia, pois ela revela para onde vamos e o futuro glorioso que temos, não no milênio, mas com Cristo. Então, para finalizar, hoje você conheceu 3 visões reformadas sobre o milênio: o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo histórico. Viu também por que a gente rejeita o dispensacionalismo e como uma escatologia bíblica centrada na cruz fortalece. Então, tudo pode ser plausível, tá? O amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Mesmo que essas escatologias sejam, assim, completamente aversas uma à outra. Desde que o dispensacionalismo não esteja no meio. Esse não dá para aceitar. Eu posso aceitar pré-milenista, que é totalmente contrário ao milenismo. Eu posso até aceitar, desde que eles sejam reformados. Mas o dispensacionalismo, não, isso aí não pode. Tá? Isso aí é heresia, tá? Não tem base bíblica, ela centra no milênio. É lamentável, né? Agora, lembra que ele falou no começo do vídeo que o amilenismo ele começa com a ressurreição e vai até a segunda vinda de Cristo? Mas olha o que diz aqui o texto de Apocalipse, capítulo 20, olha. E lançou o abismo e ali o encerrou sobre Satanás, né? E pôs seres sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem.
e depois importa que seja solto por um pouco tempo. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá e enganará as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Agora, se o milênio, ele vai da primeira vinda de Cristo, depois ali da ressurreição, até a volta de Cristo, se isso é o milênio, e Satanás está amarrado durante este milênio, então, será que depois do milênio, depois da vinda de Cristo, Satanás será solto para enganar as nações ainda? Mas os amilenistas e pós-milenistas acreditam que depois já haverá o julgamento final em novos céus e nova terra. Onde que Satanás reunirá tantas pessoas para enganar assim depois? No novo céu e na nova terra? Porque se você levar em consideração a teologia milenista, escatológica, a respeito desse texto, é isso que ela dá a entender. Nós, dispensacionalistas, por outro lado, não temos esses problemas. Porque nós acreditamos que haverá um milênio de 1000 anos. E aí, depois desse milênio, que será povoado, inclusive de pessoas que rejeitarão o reino de Deus, essas pessoas ali serão arregimentadas por Satanás para uma última e nova guerra contra Cristo. Tá? E ali vai se findar tudo, haverá novos céus e nova terra. Tá? É uma teologia coerente, a teologia dispensacionalista, ao contrário de outras que precisam espiritualizar, trazendo complicações internas para o seu próprio sistema. Isso quer dizer que o dispensacionalismo é assim 100% perfeito? Claro que não, tem lacunas, tem erros, como todo sistema, como todo construto teológico humano. Tá? Ele tem os seus erros, tem os seus problemas, mas eu acredito que ele tem menos problemas do que outras visões escatológicas. Tá? Isso aqui não foi para atacar o pastor Raul, tá? Ele é irmão em Cristo, mas para mostrar alguns espantalhos, incoerências, né, daqueles que atacam o dispensacionalismo. Só isso, pessoal. Se você gostou, deixa aqui embaixo no vídeo, tá, qual é o seu sistema de crença e por que você acredita nesse sistema de crença. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.